É hora de dar continuidade aí do Botox, que também é um outro tipo de procedimento minimamente invasivo. Mas o que é esse Botox? Botox, na verdade, é um nome comercial de uma substância que se chama toxina botulínica. Então, a toxina botulínica, ela é produzida por uma bactéria e tem o efeito de paralisar a musculatura. É claro que, para uso médico, a quantidade dessa toxina é muito pequena. Então, algumas pessoas têm o medo de que eu vou usar a toxina botulínica, será que tem o risco de eu desenvolver os sintomas da infecção que aquela bactéria dá? Não tem. Para eu conseguir produzir um efeito da infecção bacteriana injetando toxina botulínica numa pessoa, eu teria que injetar uns 30 frascos de uma vez só. E é claro que isso não vai acontecer. Mas como que ela funciona? A toxina botulínica, ela bloqueia a capacidade que o sistema nervoso tem de produzir contração nos músculos onde ela for aplicada. Então, por isso, para efeito estético, ela só serve para ruga, naquelas rugas que a gente chama de rugas dinâmicas, que são aquelas rugas que só aparecem quando a pessoa faz alguma contração muscular. Então, são aqueles pezinhos de galinha que aparecem quando a pessoa sorri e pregueia essa área lateral. Aquelas rugas que tem aqui no centro, entre as sobrancelhas, que é da pessoa fazer esse tipo de movimento. As rugas da testa, quando a pessoa levanta a sobrancelha. Então, ele bloqueia a ação do sistema nervoso nessa musculatura, e aí os músculos não conseguem se contrair. Se eles não se contraem, eles também não pregueiam a pele, e aí não formam a ruga. Então, é assim que funciona. Mas é importante falar outra coisa. O Botox não serve só para ruga. O Botox pode ser usado no tratamento da enxaqueca, a aplicação é de outra forma, em outros pontos, mas ele pode ser usado no tratamento da enxaqueca, no tratamento da hiperidrose, que é aquela pessoa que transpira em excesso, então ele também tem aplicação nessa condição. E existem usos do Botox fora da área da cirurgia plástica. Então o Botox pode ser aplicado, se o Dr. Nelson estivesse aqui, ele ia falar melhor para a gente, mas a urologia pode usar Botox em casos de incontinência urinária, existem aplicações na oftalmologia, na otorrinolaringologia, então existem várias áreas que se beneficiam com o uso do Botox, de outras formas, claro, aplicado de maneira diferente, em doses diferentes, mas ele não serve só para tratamento estético, não. O Botox não tem contraindicações. Ele não é só se a pessoa já tiver aplicado e tiver alergia a ele. Aí, claro, ela não pode usar. Mas não existe uma contraindicação absoluta ao uso do Botox. No Botox é necessária a reposição anualmente ou semestralmente? Como ele é uma substância produzida por uma bactéria, o organismo reconhece aquela substância como um intruso. Então, vão ser criados anticorpos contra aquilo. Com o tempo, o que foi aplicado vai ser destruído, o organismo vai destruir como se ele estivesse combatendo uma infecção bacteriana. Então, o Botox dura dependendo da aplicação, o mais comum, para uso nas rugas dinâmicas, dura de 4 a 6 meses. Quando se usa para hiperidrose, é mais prolongado o tempo de ação. Aí dura entre 10 meses e 1 ano. Para enxaqueca, dura mais ou menos 6 meses também. E quem faz esses procedimentos? Tipo, quem utiliza o Botox para enxaqueca é o cirurgião plástico ou o neurocirurgião? Tanto faz. A maioria das vezes quem faz uso é o cirurgião plástico. Mas nada impede do neurologista ou neurocirurgião também fazer a aplicação. Sendo médico, ele pode usar. Existe algum risco? Tomara que não, né? Sempre tem algum risco. O que pode acontecer com a aplicação do Botox? Existem algumas recomendações após a aplicação, que é justamente para minimizar esses riscos. Mas pode acontecer, por exemplo, dele ser aplicado em um músculo e dele acabar escorrendo por aquela musculatura, seguindo o sentido da fibra muscular. E então isso pode fazer com que o Botox migre da área onde ele foi aplicado para uma outra área onde você não queria aplicar. E aí ele vai fazer o efeito naquele local. Então pode acontecer, por exemplo, a pessoa ter uma queda de uma pálpebra por causa da aplicação que escorreu e desceu por um músculo que tem aqui que chama elevador da pálpebra. Pode acontecer alguma assimetria, então você aplica nos dois lados da face da mesma forma.
Se ele escorre um pouquinho para o outro lado, aonde ele ficou mais concentrado, ele vai fazer um efeito mais significativo. Aonde ele escorreu e diluiu, ele vai fazer menos efeito. Então vai ficar diferente quando a pessoa for fazer aquela movimentação que ele devia bloquear. Onde foi mais concentrado, bloqueia melhor, e onde ele acabou se diluindo, bloqueia menos significativo. Então existem essas complicações possíveis, mas outras complicações como infecção no local, como inflamação, é muito difícil. Então vamos supor que você aplicou o Botox e por algum motivo não é aquele resultado que você queria. O que dá para fazer? Faz radiofrequência naquela área. Se era para durar o efeito 6 meses, ele vai durar 2. E aí você consegue eliminar ele mais rápido e vai ter uma reversão daquele efeito num tempo menor. Mas não existe um antídoto. Não tem, por exemplo, uma substância que eu posso aplicar depois e que vai bloquear o efeito do Botox naquela mesma hora, acabou. Não. O que a gente consegue é acelerar o prazo de destruição dele, para ele durar menos tempo. Então, qualquer pessoa pode estar aplicando, independente da sua faixa etária, né? Com relação à faixa etária, só o que se tem de restrição são os menores de idade, porque precisam da autorização de um ou de ambos os pais, e na maioria das vezes realmente não tem indicação, né? A menos que seja um caso, por exemplo, de hiperidrose. Aí, independente da faixa etária, é uma indicação você usar. Mas para efeito estético, para ruga, eu não consigo enxergar um sentido em aplicar Botox numa pessoa de 15 ou 16 anos. Mas fora isso, não tem contraindicação por idade.